A última Páscoa. Os filhos de Israel celebraram a primeira Páscoa na ocasião de serem libertos da servidão do Egito. Deus, na ocasião, tinha prometido dar-lhes o libertamento. Advertiu-os de que o primogênito de cada família no Egito ia ser morto. Por isso lhe ordenou que tingissem com sangue de um cordeiro os ombreiros das suas portas, para que o anjo exterminador passe por alto as suas habitações. O cordeiro mesmo deveria assar e comer à tarde com pães asmos e ervas amargas, que simbolizavam as arguras de uma servidão. Ao comer o cordeiro, deviam estar prontos para partir em viagem, tendo os pés calçados e o bordão nas mãos. Os filhos de Israel faziam conforme lhes fora ordenado. Naquela mesma noite, o rei do Egito deu apressadamente ordem que partissem. Pela manhã todo o povo se pôs a caminho da terra prometida. Desde então, os israelitas costumavam celebrar todos os anos a noite em que haviam partido do Egito, a festa da Páscoa, ajuntando-se para esse fim em Jerusalém. Como seus antepassados no Egito, cada família preparava seu cordeiro, o qual comiam com pães asmos, ervas amargas, com todos os seus filhos, como Deus usara na misericórdia com eles, libertando o seu povo da dura escravidão. Era agora chegado o tempo em que Cristo devia comer pela última vez a Páscoa com seus discípulos. Por isso, incumbiu a Pedro e a João de promover um lugar próprio onde pudessem celebrar a festa. Chegaram por esse tempo muito povo a Jerusalém, e os moradores das cidades estavam sempre prontos a ceder um cômodo aos visitantes, onde pudesse solenizar a Páscoa. O Salvador advertiu seus discípulos de que no caminho haveriam de encontrar um homem levando uma bila com água, que deveriam acompanhar esse homem até a casa em que entrasse e dizer ao chefe da família: "O mestre te manda dizer: onde está o aposento que tu me dás para eu nele comer a Páscoa?" Que este homem havia de indicar uma grande sala aparelhada para esse fim, e que ali deveriam preparar o cordeiro. Os discípulos encontraram com tudo conforme Jesus lhe tinha dito. Chegada a hora da ceia, os discípulos acharam-se sós com Jesus. De outras vezes, essa festa celebrada com companhia do Mestre fora sempre uma ocasião de grande regozijo. Agora, porém, o espírito de Jesus estava conturbado. Pungia-o o pensamento da ingratidão e das crueldades que teria de sofrer por parte daqueles que viera a salvar. Afinal, disse aos discípulos em tom repassado de tristeza: "Desejai muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça." Tomando um cálice com vinho doce que havia sobre a mesa, Jesus disse: "Tomai-o e eu distribuo entre vós, porque vos declaro que não tornarei a beber do fruto da vide, enquanto não chegar o reino de Deus." Era a última vez que Jesus celebrava a Páscoa com seus discípulos. Era também a última Páscoa que jamais deveria ser celebrada na terra, porque, sendo o Cordeiro da Páscoa o símbolo do Cristo, que deveria ser sacrificado pelos pecados do mundo, ele deixaria de ter significado uma vez que esse sacrifício tivesse consumado. Quando os judeus selaram a sua rejeição de Cristo com dar-lhe a morte, rejeitaram com isso, contudo, o que podia dar significado e importância àquela festa. Daí em diante, essa solenidade se reduziria a uma cerimônia sem valor. Enquanto participava da Páscoa, Jesus antevia em espírito o espetáculo do seu último grande sacrifício. Começava já a penetrar na sombra do Calvário. A dor cruel pungia-lhe a alma. Pressentia a angústia que estava a ponto de sofrer. Preocupava-o a sorte daqueles que viera salvar e com que crueldade o repeliam. Sobretudo, pensava com cuidado nos seus discípulos. Sabia que, terminada a sua dolorosa jornada, eles teriam de continuar a luta no mundo sozinhos. Tinha, por isso, muitas coisas a dizer-lhes que lhe pudesse servir ao arrimo quanto estivesse mais com eles.
mas não podia dizer-lhes agora. Percebia que não estavam preparados para ouvi-lo. Havia contenda entre eles. Continuavam a alimentar a esperança de que Jesus logo havia de se assumir o cetro do rei, e cada um deles aspirava ocupar o posto mais elevado do seu reino. Daí se originaram sentimentos hostis de uns para com os outros. Ainda outra dificuldade havia surgido nessas festas. Cabia a um servo lavar os pés aos hóspedes, para que todas as disposições haviam sido tomadas. A jarra com água, a bacia e o avental tinham sido postos à prontidão, e na falta de um servo, os discípulos deveriam ter desempenhado este mister. Se nenhum dos discípulos, entretanto, estava disposto a fazer-se o servo do seu irmão, nenhum deles manifestava o desejo de lavar os pés aos outros. Em silêncio, cada qual tornou o seu lugar à mesa. Jesus esperou alguns momentos para ver o que fariam. Então, levantou-se da mesa, tornou a toalha e cingiu-se. Depois pôs a água na bacia e começou a lavar o pé aos seus discípulos. Sua discórdia o entristecera. Eles, porém, não o censurou por isso com as palavras duras. Provou-lhes o seu amor com fazer o servo a seus discípulos. Tendo acabado de lavar os pés, disse-lhes: Entendeis o que vós tenha feito? Vós me chamas mestre e senhor, e diz-me bem, porque eu sou, pois se eu, senhor e mestre, vos lavo os pés, vós deves também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Jesus ensinou deste modo aos seus discípulos que deveriam servir uns aos outros, em vez de que reclamarem entre si por posições elevadas. Deviam respeitar uns aos outros superiormente, e assim mesmo. O Salvador viera no mundo para servir aos outros. Ele viveu na terra para ajudar e salvar aos necessitados e pecadores. A sua vontade é que lhe imitemos o exemplo. Os discípulos sentiram-se grandemente envergonhados dos seus ciúmes e egoísmo, e o seu coração começou a palpitar de amor para com o mestre e para com os irmãos. Só agora é que estavam naquela disposição necessária para receber os ensinos do mestre. Estando ainda à mesa, Jesus tomou o pão, deu graças e entregou aos discípulos, dizendo: Este é o meu corpo, que se dá por vós. Fazeis isto em minha memória. Tomou também, na mesma sorte, o cálice, e depois de cear, dizendo: Este cálice é o novo testamento, em meu sangue é que será derramado por vós. Todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. O pão e o vinho representam o corpo e o sangue de Jesus. Como o pão era partido e o vinho derramado, assim na cruz o corpo de Cristo foi partido e seu sangue derramado por vós. Com o comer desse pão e beber desse vinho, manifestamos que cremos nesse fato. Manifestamos que nos arrependemos dos nossos pecados e recebemos o Cristo como nosso Salvador. É uma cerimônia muito solene. Assentados à mesa com o mestre, notaram os discípulos que o seu espírito estava turbado. Uma vaga tristeza lhes invadiu o coração e calados comiam. Afinal, disse Jesus: A verdade vos afirmo que um de vós há de me entregar. Diante dessas palavras, os discípulos ficaram atônitos e, volvendo os olhos a si mesmos, examinaram o próprio coração se acaso havia insinuado ali um sentimento indigno do seu mestre. E voltando para eles, começou cada um a dizer: Porventura sou eu, Senhor? Só Judas guardava silêncio. Isso fez convergir os olhos de todos para ele. O que, notando Judas, por sua vez perguntou: Sou eu, Senhor? Jesus lhe respondeu em tom de voz solene: Tu o disseste. Vendo, pois, Judas que seus maus desígnios eram conhecidos, ergueu-se
pressuroso e saiu da sala. Ao sair, disse-lhe Jesus: O que faz? Fazei-o depressa. A retirada de Judas constitui um alívio para os que ali ficavam. O rosto do Salvador iluminou-se, dissipando-se também a nuvem de tristeza que pairava sobre os discípulos. Jesus tinha ainda muito que dizer aos seus discípulos antes de deixá-los. Com mais profundo interesse, desentranhou sua alma em palavras de conforto, de conselho e oração. Essas palavras deviam ser um apoio para os seus discípulos ao tempo de sua provação.